Irmãos, nessa semana então nós começamos esse tema da adoração. A série se chama Toma o Teu Lugar, tá bom? Então a série toda, Toma o Teu Lugar, porque a adoração tem a ver com isso, de dar lugar a Deus, o lugar que Ele merece. Nós vamos dividir em 4 episódios. O primeiro episódio é sobre sermos livres. E aqui a minha proposta é que a gente entenda que para a gente poder dar realmente o lugar que Ele merece, para que Ele possa tomar o lugar nessa figura, né? Porque nós rendemos a nossa vida ao Senhor, a gente não faz. Sabe aquela música, coroamos a Ti, ó Rei Jesus? Eu nunca me esqueço que eu já estive numa igreja que eles não cantavam essa música, porque essa música é herege, porque ninguém coroa Jesus, Ele já é Rei. Vocês estão chocados, né? É assim, é um zelo excessivo, mas eu entendo o que eles querem dizer. E você tem que entender também, Jesus é rei. Não é você que faz Ele rei, mas é você que faz Ele rei no seu coração. À medida que você entende, dá a Ele o lugar. Ele vai reinar. Ele vai reinar. Ele já reina. Ele é Rei dos reis, sentado à direita de Deus Pai, reinando poderosamente. Mas somos nós que vamos dar a Ele esse lugar de honra na nossa vida, ou vamos recusar a sua orientação. Isso tem consequências e benefícios, amém? Então, dar lugar a Deus, o lugar que Ele merece, coroar Ele na nossa vida, e não coroar Ele literalmente, né? Nós não vamos fazê-lo rei. Nós precisamos entender que nós temos que ser livres em Cristo. Só é possível adorar a Deus em liberdade, pois Cristo nos liberta do peso da religião, do peso do pecado e de nós mesmos. O ponto é esse. Deixa eu só marcar aqui o tempo para que eu combinei com a Carol e eu não passar aqui, que elas vão voltar, né? As crianças vão voltar. Então, guarda isso no seu coração. Só é possível adorar a Deus realmente com integridade, em liberdade, se eu sou livre. Livre. E essa é a obra de Cristo que nos liberta do peso do pecado, da religião e de nós mesmos. Nós precisamos ser livres. Quando o nosso coração não está livre, nós temos dificuldade de realmente adorar a Deus. Na Vineyard nós dizemos isso, que uma das prioridades, entre 4 ou 5 que a gente coloca para guiar a direção da igreja, uma delas é a adoração, porque nós realmente entendemos que não só Deus é digno da nossa prioridade, da nossa atenção, e independente dele se mover em nós, independente dele tocar os nossos corações, ele já seria digno. Leia os Salmos, ele é o grande soberano. Se Deus não fizesse nada por você, Ele ainda seria digno de você se prostrar, se você se posicionar diante dele e exaltar o seu nome. Vocês entendem isso? Estão entendendo? Grande é o Senhor, o Deus poderoso de todo o universo. Isso, a sua característica, o que Ele é, não muda baseado naquilo que você recebe. Ele não muda, mas pode mudar o nosso coração quando a gente entende o que é que Ele faz em nosso favor, apesar de toda essa grandeza. É como se você dissesse assim: eu não entendo um Deus tão grande, por que Ele está se lixando, desculpa a palavra, por nós? Por que Ele se preocupa? Por quê? Ele não precisa. Deus não tem carência, Deus não tem necessidade de nós. Deus tem alegria em se relacionar com seus filhos, mas Ele não tem necessidade. A sua unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, é perfeita. A perfeita comunhão, a perfeito amor, perfeito relacionamento, a perfeita harmonia, tudo. Mas no seu coração de amor, nessa explosão de amor que Ele é, como parte do seu ser, a sua essência, Ele desejou comunicar a nós e compartilhar conosco Ele mesmo. Nossa, mas como Deus é narcisista, você vai dizer assim? Não, Ele é perfeito, Ele não tem falta. Narcisismo é quando você tem que, né? Você precisa de uma atenção, aí você começa a fazer as coisas ao seu redor, chamar a atenção. Não, Ele não tem isso. É puro amor, é pura perfeição, e Ele vem em nossa direção para que nós sejamos livres. Não existe adoração verdadeira enquanto houver prisão. Se queremos ser verdadeiros adoradores, nós precisamos ser livres. Foi assim com o povo de Israel. Os israelitas, quando eles foram libertos para adorar.
Essa era a mensagem de Moisés, o libertador. Faraó, libera o meu povo, eles são meus. Libera o meu povo para que eles vão e saiam de onde eles estão, dessa prisão e dessa escravidão, e venham me adorar. De novo, pessoas que não conhecem o amor de Deus e não entendem, pessoas que acham que Deus talvez nem exista, vão dizer que Deus narcisista tirou as pessoas para elas ficarem o adorando. Irmão, você precisa entender, nós precisamos entender que adorar a Deus é salvação para nós. Por isso é uma prioridade nas prioridades da Vineyard também, dessa igreja. Adorar é uma prioridade na vida, não só aqui. Nós vamos trabalhar aqui muito do que nós fazemos juntos aqui, mas é uma prioridade da vida. Adorar a Deus é salvação para nós. Você tem que entender isso, porque isso vai colaborar com a sua dedicação. Então Deus enviou Moisés no passado como libertador, e em Cristo o próprio Deus veio como nosso libertador. E se ele veio lá no Egito Antigo libertar Israel, hoje Cristo veio e trouxe libertação. Israel viveu libertação política e militar, em Cristo nós temos e recebemos libertação espiritual, que abre caminho para a liberdade completa. Liberdade do mal, do pecado, da dominação e de nós mesmos. Cristo está fazendo isso por nós. Nenhuma política, nenhuma ideologia, nenhum programa humano produz essa verdadeira libertação. Não produz. A libertação verdadeira, a libertação que vem do céu, ela acontece em corações regenerados pela graça de Deus. É em você, em meu coração, que essa libertação vai acontecer. Quando o Espírito de Deus vem e nós respondemos a Ele. A proposta bíblica é muito clara: submeter-se a Cristo, que cumpriu toda a lei. Isso exige entrega total do nosso ser, entrega total nos nossos planos e nossas vontades. E por aí você já vai vendo que muitas vezes o que nos prende é justamente aquilo que nós estamos desejando para nós e temos como planos para nós, e aquilo que é a nossa prioridade. E muitas vezes nós não estamos nem conscientes disso, e você acha que está tudo bem, e você não sabe como você está preso em si mesmo. Jesus quer nos libertar de nós mesmos. Ele quer nos resgatar para Ele. A gente vai ler um texto conhecido para dar alguma direção, uma história, uma narrativa que nos ajuda também a perceber algumas coisas nesse sentido de libertação. Capítulo 4 de João, versículos 6 a 26, diz assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Ela disse: Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó? Jesus pensou: sim, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jogar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Aqui a mulher ainda não tem nem noção de onde Jesus está querendo levar a conversa, mas ela já começa a falar, a demonstrar a sua necessidade, né? Eu preciso dessa água, e essa vida que eu estou levando é complicada. Vir aqui escondida todos os dias buscar água é uma vida complicada. Se tem uma chance de eu não precisar fazer mais isso, Senhor, me dê dessa água. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre.
Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Aí ela já pensou duas vezes: por que eu pedi essa água, né? Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui eu não vou fazer uma pregação em cima do texto completo, é uma referência para o nosso tema, mas aqui a segunda parte que nós vemos: primeiro, a constatação da mulher de que ela precisa daquela água. A segunda é Jesus mostrando: eu preciso que você entenda a realidade que você vive. Eu preciso que você reconheça a verdade sobre a sua vida. Jesus faz isso não para expor a mulher, mas para que ela seja, adivinha? Qual é o nosso tema? Livre. Para que ela seja liberta. Não dá para ser livre e continuar vivendo na mentira, não encarando a realidade do que a gente é, do que a gente faz, do que a gente escolhe, do que a gente deseja. E aí Jesus leva ela para um ponto mais profundo, né? Ele diz, Jesus declarou para ela na pergunta dela: creia em mim, mulher. Deixa eu voltar aqui porque isso me chama a atenção. Veja que a mulher então percebe que há algo diferente em Jesus. Ela chama ele de profeta. Rapidinho Jesus mudou de categoria, né? Primeiro ele era um judeu qualquer, agora ela já via: veja que és profeta. E isso gera uma faísca no coração dela. Ela falou assim: se ele é profeta, talvez ele possa resolver. Eu estou aqui parafraseando a mulher, mas ela pensando: talvez ele possa resolver aquele mais profundo do meu ser. Onde é que é o lugar de adoração, Senhor? Eu estou confusa. Cada pessoa diz que é um jeito, que é uma forma. Qual é o seu jeito? Ela está perguntando meio que isso. Se você é profeta, ela já não quer mais saber a opinião do judeu, e ela não quer saber a opinião do samaritano sobre isso, né? Nós dizemos isso, vocês dizem aquilo. Já que você é profeta, ela está dizendo o seguinte: já que eu reconheço que você fala em nome de Deus, me diz, como é que a gente adora? Ela meio que expõe, não só agora a partir da sua realidade, expõe também o seu coração e o seu desejo mais íntimos. E Jesus diz para ela: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. E Jesus aqui fala a vocês, olha, quando eu acho que ela entendeu. Vocês aqui já não eram nem mais vocês samaritanos, agora eram vocês todos, porque Jesus veio para todos. E vocês, tanto judeus quanto samaritanos, vão entender que o lugar da adoração não é físico. O lugar da adoração, ele é espiritual e em verdade. É preciso que a verdade esteja presente, o entendimento esteja presente, aquilo que é de Deus mesmo, do jeito de Deus, esteja presente. E não é físico, é espiritual. Eu vou fazer isso acontecer na vida de vocês, e vocês serão aqueles que o Pai procura. Deus está procurando aqueles que queiram adorá-lo em espírito e em verdade. Então esse é o ensino de Jesus para essa mulher. Eu quero trabalhar só 2 pontos sobre isso. Primeiro, bem simplesinho, um resumo. Acho que você já entendeu o recado. A mulher samaritana, ela vivia em pecado e, portanto, sem liberdade. Jesus expôs então a verdade para que ela, não que ela fosse condenada, mas para que ela fosse livre. A gente vive tempos onde a gente não consegue, às vezes, falar com as pessoas sobre as coisas que estão acontecendo na vida delas, porque ninguém quer mais ser julgado. Mas nós precisamos descobrir pelo Espírito de Deus como ministrar a nós mesmos, a nossa família, aos nossos amigos, de uma forma que a verdade seja, spoiler, né? Eu vou falar no final: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não conhecer a verdade, você não vai ser livre. Você está entendendo qual é a complexidade disso? Tem gente que não quer saber a verdade da sua vida. Eu não quero mudar. Eu não quero que você me diga qual é o certo, qual é o correto. Eu não quero, nem nos meus negócios, nem na minha vida pessoal, nem na minha vida sexual, nem na minha vida profissional, nem na minha vida espiritual. Eu não quero, eu sou o dono da minha vida. Se você e eu não conhecemos a verdade de Deus, nós não poderemos ser livres. É isso. Aí você tem que escolher: você quer ser livre ou quer ficar preso em você mesmo?
Isso é um problema lá do Éden. Porque Deus disse: não comam dessa árvore. Por quê? Porque essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Meio que Deus estava dizendo: você não tem condição de operar nessa área. Mas a gente fez essa bobagem. E agora a gente acha que a gente tem condição de discernir o que é bom e o que é ruim. A parte de Deus, separado de Deus. Eu não estou falando do senso comum e da graça comum que nós temos, onde nós sim temos, já por graça de Deus, que a gente chama de graça comum, capacidade. Todo ser humano tem capacidade de fazer algumas escolhas. Nós não temos condição de fazer as escolhas corretas completamente. E não temos condição de sermos livres à parte da verdade de Deus. Não existe isso. Não é possível. Então esse processo que Jesus coloca essa mulher para libertá-la e oferecendo a si mesmo, a água que eu te der. Se você pedir essa água, é um processo que tem 3 pontos. Enxergar a verdade em Cristo é a primeira delas. A verdade sobre nós mesmos é a verdade sobre Deus. Onde está seu marido? A verdade sobre nós mesmos, né? Onde que é o lugar de adoração? É em espírito e em verdade. Pai procura esses adoradores, a verdade sobre Deus e sobre o relacionamento com Ele. Enxergar a verdade em Cristo. Segunda coisa é reconhecer que estamos presos. Ela reconheceu, ela poderia ter falado: não, Deus, bobagem, Jesus não sabe nada. Você não sabe como começa com aquela coisa, você não sabe como é difícil a minha vida. Jesus falou: muito pelo contrário, eu sei como é difícil a sua vida, eu só estou dizendo que precisa entender a sua condição, porque quem não entende a sua condição não vai atrás do Salvador. Se você não precisa de ajuda, você não busca ajuda. Aí outro spoiler, né? Não vim para os que são sãos. Se a gente não entender o que a gente precisa, a gente não vai atrás. Terceiro ponto, responder como a samaritana: Senhor, dá-me dessa água. Às vezes a gente está tão acostumado com a condição da nossa vida que a gente não percebe a prisão que a gente vive. Que nem sempre é uma questão só de pecado, literalmente. Você, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Às vezes são as prioridades, é onde está seu coração, é aquilo que você mais almeja na vida. Isso toma o lugar do Senhor, vira um ídolo. Eu tenho uma convicção pessoal que o que mais nós vivemos de dificuldade hoje nos nossos tempos é realmente isso. Nós estamos cheios de ídolos. A gente não tem um grande ídolo que a gente vê fácil, mas a gente tem tanto ídolo pequeno que a gente nem vê. O salmista estava certo. Ele dizia: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Oração diária, oração para todos os dias. A causa da mornidão que às vezes nós vivemos e dessa frieza que a gente sente passa por aí. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, da boca de Deus revelando a verdade para que nós sejamos transformados. Isso vai acontecer na sua insistência em se relacionar com Jesus, no seu quarto, na sua vida, na sua palavra, em oração. Se você deixa para a sua vida ser resolvida só aqui, vai ser mais difícil. Não impossível, porque Deus é muito gracioso, Ele é muito bondoso, longânimo, paciente, tudo que nós não conseguimos ser. Deus pode e normalmente vem e opera a nossa vida de uma forma especial. Mas eu estou falando aqui com a maioria de nós, se não todos, pessoas que já conhecem o Senhor. É no dia a dia, como na vida comum dessa mulher, se a gente quiser usar o exemplo, né? No dia a dia, pegar uma água, fazer um trabalho, fazer o que você faz todo dia. E ter essa expectativa, a intenção, o desejo de encontrar o Senhor. E ao encontrar o Senhor, deixar que Ele revele a você a verdade sobre a sua vida. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Eu sei que não tem nada, mas sonda-me aí, vai que... né? Não, sonda-me. Não é, Senhor, eu tenho convicção, Senhor, porque já me conheço um pouco, o Senhor já se revelou a mim em algumas coisas. Sonda-me, onde está meu coração? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não é nem pelo caminho da vida só. Guia-me pelo caminho eterno. A questão com Deus é de eternidade. É isso que Deus quer fazer por nós, irmãos.
Ouça a verdade. Olhe para Cristo. O encontro com Jesus sempre é libertador. Lembre-se disso. Sempre é libertador. Estar na presença de Cristo sempre é libertador. Meditar na sua palavra é libertador. Abrir o coração com Deus é libertador. Conviver com pessoas que estão no mesmo caminho é libertador. Olhar para Cristo. Tem gente que diz e pergunta: será que Jesus tinha que sofrer tanto como ele sofreu naquela sexta-feira? Aquele tipo de morte, aquela situação toda. Eu, quando penso nisso, eu só consigo pensar que é uma forma de dizer o tamanho do buraco que nós estávamos. E quando a gente não percebe mais isso, estava usando uma palavra com o Bruno aqui, cauterização, quando a gente começa a ficar cauterizado, isso chama, tem uma palavra isso hoje em dia, sabe? Que é cristianismo cultural. Nós somos culturalmente cristãos, mas nós não somos operando como cristãos de verdade. Nós perdemos o peso de entender o que foi que Cristo fez. O tamanho do distanciamento que nós tínhamos de Deus, que exigiu que Ele viesse até aqui para conversar conosco e pagar um preço absurdo de violência. É a minha condição e a sua que colocou Ele naquela situação de violência. Precisava disso tudo? Veja o tamanho do buraco que nós estávamos, que a representação disso se deu dessa forma tão agressiva e violenta. E Ele sofreu para que você não sofresse aquilo que você merecia. Se nós não esquecemos disso, nós começamos a entrar num caminho de libertação. Porque nós vamos aprender que o caminho é o mesmo caminho, não é? Cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Isso vai trazer libertação para você. Vestir a armadura de Deus vai trazer libertação para você, porque você vai ficar caminhando em ações, em práticas, em mudança de mente, e isso vai trazer libertação para você. Nós precisamos aprender a cooperar com o Espírito Santo nesse processo diário de libertação. Deixa eu ler 3 textos aqui, a gente já vai para o final aqui. Antes, Gálatas 4, 8, 9 diz, só para lembrar, né? Antes, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, daqueles, multidão de falsos deuses que regem. Nós fomos salvos, nós conhecemos a Deus. Aí ele diz, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, são por Ele conhecidos, como é que estão voltando outra vez aqueles princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Ou seja, aqui no texto de Gálatas ele se refere muito à lei, porque Cristo cumpriu a lei, e as pessoas estavam voltando a uma vida baseada na lei. Mas ele está dizendo, e eu estou expandindo isso, quais são as leis que nós mesmos criamos para nós. A gente normalmente chama essas leis de meus direitos. É meu direito. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não dá para fazer porque primeiro sou eu. A gente começa a criar uma série de coisas na nossa cabeça e a gente se torna escravo de nós mesmos. Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Por que isso aqui tem a ver com adoração? Porque aquele que se vê realmente livre, entende de onde veio, entende o que é, entende quem é, mas entende que é livre, entende o que Deus fez, é esse que vai explodir em adoração a Deus, de gratidão, de contentamento, continuamente, e vai querer mais desse Deus. Eu quero ser ainda mais livre, Senhor. O Senhor me revelou coisas, a pessoa vai dizer, o Senhor tem me revelado áreas que eu preciso, quero ser livre, eu quero ser 100% livre, Senhor. Opera na minha vida para que eu seja livre. 2 Coríntios 3, 16, 18 diz, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E se você estudar o contexto, você vai ver que
muitas vezes a gente acaba usando um pouco errado o texto. Não é onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade, a gente consegue se expressar. Não, é anterior a isso, leva a isso, mas é anterior a isso. Aonde está o Espírito do Senhor, em nós, ali há liberdade. E aquele que é livre também para se expressar diante de Deus. Então, não é simplesmente onde tem o Espírito de Deus, então a gente vai conseguir se expressar em adoração. Não, é quem é livre. Aqueles que são livres estão livres da necessidade de serem bajulados, de serem satisfeitos, de serem atendidos, de terem as suas vontades satisfeitas. Aprenderam a se negar, a depositar a sua vida e a priorizar a adoração como estilo de vida. Eles têm um coração para Deus. Tudo que eu quero como prioridade máxima é Deus, e todas as outras coisas têm que se submeter a isso. Eu não estou mais preocupado com a opinião das pessoas, eu não estou mais preocupado com cumprir certas normas em certos sentidos da sociedade, coisa e tal. Eu não estou preocupado em resolver problemas sociais e da sociedade de forma A ou B, não como primeira coisa da minha vida. Eu estou preocupado em que o meu coração pertence ao Senhor completamente, e a partir disso todas as outras coisas vão ter que se alinhar. É uma decisão. É tipo Josué falando, né? Eu não sei vocês, mas eu e minha casa, é uma decisão. Não estou nem aí. O que vocês pensam? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, seremos fiéis ao Senhor. Amém? Não existe verdadeira libertação ou adoração sem que exista primeiro libertação. Nós fomos chamados para ser livres, Cristo nos fez livre. É nosso dever, é nosso chamado mantermos o nosso coração no Senhor. É uma disputa pelo coração. A liberdade é uma disputa pelo seu coração. Se o seu coração estiver capturado por algo, você não está experimentando a liberdade completamente. Você precisa de Deus, você precisa trabalhar isso diante de Deus para ser livre. Se estamos em Cristo, nós somos livres. Nós precisamos deixar que essa liberdade seja completa e que o Espírito Santo opere em nós. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém adora com o coração dividido. Ninguém adora de forma íntegra com o coração dividido. Amém? Quem deseja ser livre? Amém. Amém. Eu também. Amém? Deus quer operar isso no nosso coração, e eu quero que você guarde essa palavra.